E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atender a uma sugestão do nosso seguidor Neto Nogueira, que nos pediu para abordar o tema sobre bancos de dados relacional e não relacional. Meu nome é Rodrigo Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre os bancos de dados relacional e não relacional e quando utilizar cada um deles. Mas antes de começar o vídeo, aquele recado, ó, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações apertando no sininho. Direto eu vou publicar conteúdo aqui sobre ciências de dados, tecnologia e negócios. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar se você quiser seguir uma carreira na área de ciência de dados. Roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Pois bem, para a gente elencar a diferença entre esses dois tipos de bancos de dados, precisamos definir cada um deles. Então, primeiro, vamos falar sobre o banco de dados relacional. Ele surgiu lá por volta da década de 70 e aos poucos as empresas foram implementando esse conceito para substituir os flat files usados na época. E logo alcançou sua popularidade, estando presente aí na grande maioria dos sistemas. Foi um conceito que se popularizou muito rápido em pouco tempo. Ele é baseado no modelo relacional, que em poucas palavras podemos definir um modelo que se preocupa com dois conceitos: entidade e relação. A entidade é um elemento que é caracterizado por seus dados. Informalmente chamamos a entidade de tabela. Vejam essa imagem aqui, ó. Durante a construção da tabela, definimos os seus atributos, que são as colunas, e os seus registros, que são as linhas. Agora, vamos falar da relação. Ela determina como que cada registro de uma tabela se associa com registros de outras tabelas. Para que se viabilize as relações, geralmente a gente usa as chaves primárias e estrangeiras. As chaves primárias são colunas que identificam unicamente cada registro dentro de uma tabela. E as chaves estrangeiras são as colunas que fazem relacionamento com colunas ou com chaves primárias de outras tabelas. Veja esse exemplo aqui, ó. Temos três tabelas: a tabela cliente, a tabela telefone e a tabela endereço. Observem que na tabela cliente temos apenas uma chave primária representada pelo PK, que vem do inglês Primary Key, no campo Cliente ID. Já na tabela telefone, temos a chave primária Telefone ID e a chave estrangeira, representada por FK, do inglês Foreign Key, no campo Cliente ID, que faz relação com o campo Cliente ID da tabela cliente. Por fim, seguindo a mesma linha, na tabela endereço, temos a chave primária Endereço ID e a chave estrangeira Cliente ID, que também faz referência com o campo Cliente ID da tabela cliente. Assim como durante a construção das tabelas eu já defino os seus atributos, eu preciso planejar também como que eu faço a relação entre eles. Esse projeto ou esquema da estrutura do banco de dados, com suas tabelas e relações, vai definir como que os dados serão inseridos na base, e eu não consigo inserir nenhum dado cuja estrutura não for previamente definida. Basicamente, no modelo relacional, eu preciso assinar um contrato de como que os valores, os dados, vão se comportar no banco, antes de efetivamente eu inserir eles lá dentro do banco. Outra característica dos bancos de dados relacionais é a garantia de ACID. Mas que diabo que é isso, Rodrigo? Olha, pode ficar tranquilo que não vai derreter sua mão quando você trabalhar com banco de dados relacional não, tá? ACID vai garantir as seguintes características: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade quer dizer que o trabalho é feito de forma indivisível, ou seja, atômica. A transação só vai acontecer se todas as operações forem sucesso, ou em caso de pelo menos uma falha, nada acontece. 8 a 80, tudo ou nada. Por exemplo, quando eu vou inserir um registro em uma tabela, eu tenho que preencher vários campos, mas por algum motivo nessa inserção eu coloco um texto onde eu deveria colocar um campo de dado, por exemplo. Isso vai gerar um erro e nenhuma informação vai ser inserida, mesmo se todos os outros campos tiverem sido inseridos corretamente. A consistência quer dizer que as transações devem levar o banco de dados de um estado consistente para um estado consistente. Imaginem uma coluna CPF, que também é uma chave primária, ou seja, na chave primária a gente não pode ter registros duplicados. Eu não posso ter duas pessoas com o mesmo CPF. E ao tentar inserir um CPF que já existe na tabela, a transação não vai ser executada, vai retornar um erro, pois os dados perderiam a consistência conforme aquele contrato previamente assinado, né? E o campo CPF deixaria de ser a chave primária. O isolamento, ele permite que as operações realizadas em sequência
no mesmo dado não produzam resultados diferentes. Imagine, por exemplo, se você quer registrar a transferência de uma conta para outra no banco. Essa transação consiste em debitar o valor de uma conta e creditar o valor na outra. Se durante essa transação de transferência você tentar fazer uma outra transferência antes de acabar a primeira, vai dar um erro, pois você precisa que a primeira seja concluída para depois realizar a segunda. Imagine o caos que seria se você transferisse 2 vezes e no final não ter saldo na conta. Por fim, a durabilidade vai garantir que depois de uma transação, os dados serão permanentemente persistidos e não vão ser perdidos ou desfeitos por algum fator externo, como queda de luz, travamento de máquina. Talvez uma bomba pode dar uma dor de cabeça para o DBA. Para acesso aos dados armazenados em bancos de dados relacionais, basicamente é utilizada a linguagem SQL, Structured Query Language, que é o padrão definido para comunicação com um banco de dados. Faremos um vídeo aqui exclusivo para a gente falar de SQL. E eu trago alguns exemplos de bancos de dados relacionais, como por exemplo o Microsoft SQL Server, o Oracle DB, o MySQL, o PostgreSQL. E esses aqui são apenas alguns dos mais utilizados, entre aí uma infinidade de ferramentas. Vamos definir agora os bancos de dados não relacionais. Os bancos de dados não relacionais começaram a ganhar popularidade no final dos anos 2000, quando os custos de armazenamento foram diminuindo. Se você é novo e não sabe, mas antigamente para você ter alguns gigas de espaço era muito caro. Então os técnicos tinham que se virar nos 30 para otimizar a estrutura dos dados, para evitar quaisquer tipo de duplicidade de dados que consumissem espaço à toa aí. Apesar do nome banco de dados não relacional sugerir que não tem nenhuma relação entre os dados do banco, a gente não pode afirmar isso. A relação entre os dados ela acontece, mas não é necessário ter um contrato previamente definido antes de inserir esses dados. Na verdade, os bancos não relacionais, você consegue inserir registros com vários atributos diferentes em uma mesma tabela, sem você ter que definir antes quais são os atributos que você realmente quer inserir. Dá uma olhada nessa tabela aqui, ó. Por exemplo, temos 3 registros. O primeiro, a gente tem 2 atributos, nome igual a Anakin, idade igual a 30. No segundo, temos 3 atributos, nome igual a Leia, idade igual a 25 e sexo igual a F. E no terceiro temos os atributos nome igual a Luke e sexo igual a M. Observe que nem todos os registros precisam ter todos os atributos preenchidos. Outra característica dos bancos de dados não relacionais é o uso do termo NoSQL, que significa Not on SQL. Ou seja, você não necessariamente precisa utilizar a linguagem SQL para consultar os dados. Além disso, os bancos de dados não relacionais possuem a característica Base, que vem do inglês Basically Available Soft State Eventual Consistency. Em resumo, isso quer dizer que nem sempre o dado estará disponível e consistente. Por isso, é muito importante planejar o uso desse banco de dados no sistema. Imagina um sistema que você tem vários clusters em que cada elemento armazena um pedaço da informação. Para você acessar esse dado de forma rápida, pode ser que você acesse uma determinada parte do cluster em que esse dado ainda não está disponível. Por isso, ele não tem a característica de ser ACID. Existem vários tipos de bancos de dados não relacionais. Primeiro, podemos falar dos bancos baseados em documentos, como por exemplo o MongoDB, que armazena documentos que são equivalentes às tabelas em formato JSON. Veja esse exemplo aqui, ó. Outro tipo de banco de dados não relacional é o chave-valor. É um tipo bem mais simples de armazenamento de dados, onde cada registro possui 2 características: a chave, que identifica o registro, e os valores, que pode ser qualquer tipo de dado, uma imagem, um texto, um vídeo, por exemplo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Outro tipo de banco de dados não relacional é o de grafos, como o Neo4j, por exemplo, onde os vértices são as entidades e as arestas são os relacionamentos. Usamos esse banco de dados para armazenar dados que possuem essas características de relações entre entidades de uma forma mais natural, como esse exemplo aqui. Imaginem que queremos apresentar ou representar os usuários de uma rede social e os relacionamentos entre eles. O Johan segue o Peter, que é seguido pelo Emil, que segue e é seguido pelo Johan também. Além desses, existem outros tipos de bancos de dados não relacionais que possuem funções específicas para cada problema que você vai encontrar aí no seu dia a dia. Para
Para finalizar o vídeo, a gente pode perceber que os dois tipos de bancos de dados têm suas características específicas. Enquanto o banco relacional garante a integridade e a robustez da informação, o banco não relacional facilita a escalabilidade e o armazenamento de vários formatos de dados. Além disso, no banco não relacional, os dados nem sempre estarão consistentes ou disponíveis, enquanto no relacional você vai sempre poder contar com os dados lá quando você necessitar. Então, o que podemos concluir é que o uso dos bancos de dados relacionais e ou não relacionais vai depender do problema que você quer resolver. É muito comum o uso de vários tipos de bancos de dados em uma empresa para resolver problemas pontuais. Então, antes de iniciar o seu projeto, sempre é importante um bom planejamento e estudo para escolher a ferramenta que você vai utilizar. Como dizia o Yoda, a escolha deve ser feita com sabedoria, meu jovem padawan. Ficamos por aqui e eu peço novamente que deixem o like, se inscrevam no canal e se tiverem alguma sugestão de conteúdo, podem comentar aqui embaixo que eu vou estar preparando, assim como que eu fiz nesse vídeo aqui. Gostaria de agradecer o Neto pela incrível dica de conteúdo. Me segue também lá no Instagram, @DataLabOficial. Muito obrigado a todos, até a próxima e tenham uma vida longa e próspera.